Sou o professor William Ramos. Trabalho a disciplina Ensino Religioso na Rede Municipal de Itabira. Hoje, nosso vídeo é dedicado ao 6º ano. Pentateuco, Torá, Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo e Mahabharata. Estes são nomes dados a alguns textos sagrados utilizados nas tradições religiosas. No vídeo de hoje, vamos nos esforçar para tentar entender qual é a importância dos textos sagrados. Um texto, para ser considerado sagrado, precisa ser entendido tendo como inspiração divina. A inspiração divina pode acontecer por meio da revelação ou iluminação. Ou seja, um texto sagrado ou é revelado ou inspirado por alguma divindade. Para entender melhor, é preciso lembrar que as religiões acreditam e ensinam que existe uma realidade superior ou sobrenatural. Essa realidade diz respeito às divindades. Daí a ideia de inspiração divina. Ela sempre vem de uma divindade ou dessa realidade sobrenatural. Os ensinamentos dos textos sagrados mostram as interpretações que as religiões fazem dela. Existem tradições que são consideradas religiões do livro. Podemos citar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vamos tomá-las como exemplo para responder à pergunta que é título de hoje. A resposta é afirmativa, isto é, os textos sagrados são muito importantes para as religiões. Na verdade, nessas religiões, quase tudo gira em torno dos textos sagrados. Vamos tomar como exemplo o cristianismo. Você já deve ter presenciado pessoas dizerem: olha, isso não está na Bíblia. Ou ainda, a Bíblia não ensina a adorar imagens, dentre outras coisas. Nas aulas de ensino religioso, não vamos entrar na discussão se o que os textos sagrados ensinam é verdade ou não. Decidir acreditar ou não depende da liberdade e escolha de cada um. Vamos analisar que os textos sagrados são tão importantes para os fiéis que os mais fervorosos procuram neles orientações para colocar em prática na própria vida. Vamos perceber que os eventos religiosos reservam espaço para a leitura e reflexão de tais textos. Isso não é à toa. Acontece porque os textos são importantes para as religiões. Vamos ver agora algumas imagens. São imagens de livros sagrados. Então, a primeira imagem que nós temos é o livro que nós conhecemos em grande medida. É a Bíblia Sagrada. Esse livro, ele é utilizado pelo cristianismo. E por cristianismo, nós estamos falando católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, neopentecostais, dentre outras religiões que não são cristãs. A próxima imagem que a gente verifica é a imagem da Torá. Observem que ela está colocada em rolos. Assim ela foi concebida e assim ela é conservada dentro da tradição judaica, da mesma forma, em rolos. Então a Torá, o livro sagrado do judaísmo, ele é conservado dessa maneira. O islamismo tem seu livro sagrado conhecido como Alcorão ou Corão. Uma curiosidade é que este livro não é dividido em capítulos. Em lugar de capítulos, nós chamamos os textos as divisões do texto de suras. Essa imagem que a gente presencia agora é de um livro do hinduísmo chamado Mahabharata. É uma epopeia. Ele conta a história mais antiga segundo a mitologia do hinduísmo e do Oriente. Por fim, a gente tem um livro também muito conhecido em nosso país, porque o Espiritismo ele é bem difundido no Brasil.
Este livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo autor Allan Kardec, que é fundador do Espiritismo. As religiões estão sempre relembrando os acontecimentos mais importantes que fazem parte de sua crença. Por exemplo, faz parte de ser cristão saber da história da crucificação de Cristo. Faz parte de ser judeu da libertação do povo que era escravo no Egito. Ou ainda, faz parte de ser islâmico saber que Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel que lhe revelou o Corão. Além desses exemplos, existem inúmeros fatos que são importantes para as religiões, que seriam simplesmente esquecidos caso não fossem escritos em textos sagrados. Os textos sagrados influenciam a cultura de tal modo que, em nosso caso, no Brasil, é comum verificar a presença do crucifixo até mesmo em repartições públicas. Haver feriados religiosos no calendário, por exemplo, o Natal, a Páscoa e o Corpus Christi. Ainda há algo que as religiões fazem que demonstra o quanto os textos sagrados são importantes para elas. É quando afirmam que determinado escrito é canônico. Sobre esse assunto vamos trazer uma curiosidade. Nesse caso, quando há esse reconhecimento, dizer que um texto é canônico significa dizer que para as religiões o texto passou a ser imutável, não pode ser mudado. Ele é entendido como uma revelação completa. É como se elas dissessem que o texto canônico é a versão final do texto religioso. Para conhecermos melhor o texto sagrado do cristianismo, é importante sabermos que há uma diferença entre a Bíblia utilizada pelos católicos e aquela que é utilizada pelos evangélicos. Antes de explicar essa diferença, é importante dizer que ela está dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, a gente tem essa ideia. Todas as Bíblias têm essa grande divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. A diferença entre o livro adotado pelos católicos e protestantes está justamente no Antigo Testamento. Católicos adotam um texto que possui 46 livros, enquanto evangélicos e protestantes adotam um texto que possui 39 livros. Há aí uma diferença de 7 livros, que são eles: o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Baruque, o livro de Macabeus 1 e 2 e Eclesiastes. Detalhe: no livro utilizado pelos evangélicos existe eclesiástico. Essa diferença acontece justamente por causa da ideia sobre quais seriam os livros canônicos. Dessa forma, os evangélicos não consideram que esses 7 livros tenham inspiração divina. Esperamos que você tenha aproveitado bem este vídeo e a aula de hoje. Nós vimos sobre livros revelados e livros de iluminação. Nós vimos diferenças entre textos da Bíblia católica e evangélica e, principalmente, vimos qual é a importância dos textos sagrados para as religiões. Agradecemos sua presença e nos acompanhe nos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!